E quando o assunto é homem e mulher, várias dúvidas acabam surgindo, né? As mulheres acabam não aceitando algumas atitudes dos homens, eles reclamam que não entendem as mulheres. Então hoje a gente bate um papo aqui com o neurocientista, o Nelson de Mello. Primeiro eu quero saber, existe uma diferença mesmo física entre o cérebro da mulher e do homem, Nelson? Sim, alguns estudos têm mostrado que, inclusive por mulheres mesmo, que a mulher tem um número reduzido de neurônios, em torno de 3 a 4 milhões. No entanto, não se sabe o que essa modificação representa. Talvez só pela própria estrutura mesmo, que a mulher fisicamente é um pouco melhor que o homem. Mas funcionalmente não tem diferença nenhuma em relação a esse número de neurônios. Existem diferenças na forma da mulher fazer o seu cérebro funcionar para que ela veja o mundo de uma forma diferente, que isso existe sim. É verdade que o homem tem uma parte do cérebro que não tem nada? Como é que é essa história? Isso é interessante. A gente costuma, em uma dinâmica, eu costumo falar que o homem tem uma chamada caixinha do nada. Que ele consegue ficar, comentando contigo, o homem consegue ficar em morte cerebral reversível. Imagine um homem na frente da televisão com controle remoto. A mulher não consegue entender isso. E ele fica porque o homem evoluiu para ter pensamentos únicos. Então, quando ele precisa planejar algo, ele tem que estar ficcionado naquilo, ele tem que estar só ligado naquilo. Dificilmente você vê um homem assistindo TV e fazendo alguma coisa, escutando música e fazendo alguma coisa. Ele faz uma por vez. Coisa diferente da mulher. Pois é, a mulher não, né? Já consegue desempenhar várias funções, né, ao mesmo tempo e dá conta do recado. Dá conta de tudo, ela consegue fazer várias coisas, ela consegue escrever, consegue falar, consegue cuidar das crianças, consegue falar com outro telefone, consegue resolver problemas, tudo ao mesmo tempo agora. Então a mulher é multifunção e o homem é unifunção. Então o homem faz uma coisa por vez, enquanto a mulher faz várias ao mesmo tempo. Então conta agora pra gente quais são os pontos em que o homem se destaca mais e a mulher também. Aí, e sempre salientando, embora a gente fale de guerra dos sexos, existem diferenças, só que nenhum é melhor que o outro, eles são simplesmente diferentes. E isso é o que dá a magia do ser homem e do ser mulher. Porque a mulher tem as suas habilidades em algumas características relacionadas com linguagem, com percepção. Então você pega algumas profissões, por exemplo, psicologia, enfermagem, que é o cuidado, a atenção, a percepção, a empatia, o descobrir o que o outro sente. A mulher é muito melhor que o homem nisso. O homem é mais relacionado com aquelas características de racionalidade, de força, de concentração específica. Então, quando o homem precisa fazer alguma coisa, ele tem que se dedicar só àquilo. E, às vezes, ele acaba roubando o lugar de algumas mulheres, em alguns lugares onde as mulheres eram as mandonas, e o homem vai lá e faz bem feito, porque ele consegue fazer uma coisa só. Ele não deixa que várias coisas do ambiente o atrapalhem. Por exemplo, aqui nós temos na cozinha. Um chefe de cozinha. Até o século passado, eram só as mulheres que mandavam na cozinha. Os homens foram para lá e eles foram com uma estratégia. E eles se ligam em uma coisa apenas. Então eles conseguem fazer bem feito esta uma coisa. A mulher consegue fazer várias coisas bem feitas ao mesmo tempo. Só que como eles têm uma dedicação maior e não se deixam envolver por outras coisas que podem tirar a sua atenção, eles vão mais a fundo e conseguem se destacar em algumas áreas que eram exclusivamente femininas. A mesma coisa acontece com as mulheres. As mulheres estão entrando em áreas que eram exclusivamente masculinas. Por exemplo, as engenharias eram coisas de homem até alguns anos. Hoje não, hoje as mulheres estão entrando, estão mudando a forma de percepção de algumas características e estão botando o seu talento, tá, à disposição de todos, e estão mudando alguns paradigmas. Então os dois agora estão se encontrando, as mulheres mostrando as suas habilidades como multifunção e o homem conseguindo fazer as suas únicas tarefas bem feitas em vários setores. Qual é a explicação que a ciência tem para mostrar para comprovar que o homem é tão racional e a mulher tão sentimental, tão emocional sempre? Nós evidenciamos isso através da evolução. Então hoje nós conseguimos mostrar alguns comportamentos através de exames de ressonância magnética funcional, onde você vê algumas áreas do cérebro funcionando no indivíduo vivo.
Então, que isso é muito bom. Antes então as pesquisas não estão mais sendo feitas com animais? É que nós vemos a área funcionando, aí nós pegamos o animal e abrimos o cérebro dele para ver o que tem de diferente. Não podemos abrir o cérebro humano. Sim. Então nós fazemos um experimento similar com animais e depois nós abrimos o cérebro do animal para vermos o que tem de diferente nele para exibir aquele comportamento. Mas isso, evolutivamente, começou, vamos imaginar aí alguns milhões de anos, estávamos nas cavernas. A história conta, e a gente sabe por características evolutivas, que a mulher, ela cuidava da caverna dos filhos, e então as mulheres estavam juntas. Isso fez que, com certeza, a mulher desenvolveu a habilidade de falar. A mulher fala com muito mais fluência. Você pega uma menina de 1 ano e meio, ela já diz frases completas. O menino de 1 ano e meio já fala, papai, oi. Então começou aí. E o homem não, ele tinha que ir atrás da caça. Então o que ele fez? Ele sabe onde tinha a caça. Ele tem localização espacial boa. Ele chega até lá. Como ele está esperando a caça, ele não precisa ficar batendo papo com o colega. Ele tem que ficar quieto, senão ele espanta a caça. Então ele percebeu que se ele ficasse quieto, prestasse mais atenção, ele se daria melhor. E isso evoluiu para essa condição. Então a mulher, como ela era multitarefa, ela não podia ficar parada esperando que ele voltasse. Então ela começou a desenvolver outras habilidades e isso a fez multitarefas. Ela estava fazendo as coisas da caverna, cuidando dos filhos e conversando com a colega, que é o que acontece no dia a dia. Você vai num local de trabalho, tem uma mulher, todos estão conversando e todas sabem o que as outras estão falando. Um homem, tem uma rodinha de homem conversando, um fala por vez, senão todos se perdem. É mais ou menos assim mesmo, né, Nelson? Agora, como é que funciona o cérebro de um homem em uma situação de estresse? Aqui tem diferenças, porque na situação de estresse, o homem, ele abdica de situações que possam tirar-lhe a atenção do principal. Então vamos imaginar uma situação de estresse de relacionamento, que é o mais comum. Aquelas ditas discussões de relacionamento. Então vamos ter uma DR. Quando está tendo uma DR, o homem está prestando atenção no que a mulher está fazendo de mais evidente. Se ela está falando, ele só presta atenção no que ela fala. Não adianta ela gesticular, não adianta ela chorar, não adianta ela mexer o cabelo, não adianta fazer careta, ele não presta atenção em nada. Porque ele desliga as áreas que lhe tiram a atenção do foco principal. Então, ele está prestando atenção só no que ela está dizendo. Ao contrário, a mulher, quando ela está numa situação de estresse, ela precisa expor. Então, ela fala, quer trocar informações, quer explicar para todo mundo o que está acontecendo. E o homem, por essa característica, ele vai para aquele lugarzinho escondido dele do nada. Ele fica quieto lá como se ele estivesse pescando. Aí a mulher pergunta, no que você está pensando? Ele fala, em nada. E ele não está pensando em nada mesmo. Coisa que para a mulher é inadmissível. Sempre nós temos que estar quieto e a gente já acha que tem alguma coisa errada, né? O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Não, e não aconteceu nada mesmo. E ao contrário. A gente acha que é birra às vezes. Quando o homem pergunta para a mulher se aconteceu alguma coisa, ela diz que não aconteceu nada, para ele realmente não aconteceu nada. E não é isso que acontece, porque ele tem uma dificuldade de percepção empática com a mulher. Então agora, essa semana saiu um trabalho mostrando que o homem tem uma dificuldade em perceber as emoções da mulher nos olhos. Ele não consegue perceber tanto, ele consegue perceber em um homem. Porque, por exemplo, ira ou raiva é uma característica. Se ele olha uma mulher com raiva e um homem com raiva, ele percebe quando o homem está com raiva, a mulher não. Porque evolutivamente, eles brigavam por ambientes, por reprodução, por comida. Então ele tem que ficar prestando atenção, saber quando o homem está com raiva. Com a mulher não, então por isso ele não desenvolveu muito isso. E é um problema que nós temos hoje, que o homem não consegue compreender tanto a mulher na linguagem não verbal. Por isso que a mulher precisa verbalizar mais diretamente o que ela quer que o homem ajude. Entendi. Então a mulher, quando está com algum problema, é melhor realmente falar e expor o que está sentindo, né? De esperar fato, somente... de forma completa, né? Com certeza. E em relação aos sentimentos? Sentimentos. A paixão, ao amor... Isso é complicado, muito... a gente precisa falar, né? Tem. O homem é sempre muito prático, já a mulher é diferente. O homem, a mulher tem um envolvimento, ela tem um enredo. O homem não, o homem tem a ação. Então a mulher, esse enredo da mulher, faz com que ela tenha uma percepção de todo o ambiente onde ela se envolve. Quando chega na paixão, praticamente os dois, a paixão é idêntica, a paixão chega e avassala e toma conta de tudo. Então é uma explosão de neurotransmissores que deixa a pessoa no mundo da lua por um período. Então nos dois acontece de maneira semelhante. Agora, quando o relacionamento perdura, que a gente chama isso de amor sereno ou de convivência madura,
é diferente a forma que os dois convivem. Porque a mulher ainda precisa daquela característica de envolvimento do enredo. Então, por isso que a mulher sempre gosta de receber flores, sempre gosta de saber que é amada, através mesmo que seja de frases, de gestos. E o homem entra com mais facilidade na zona de conforto. Sim. Então ele fica tranquilão. Então a mulher reclama: pô, mas você não disse que me ama há 10 anos? Eu, sim, mas eu disse, não mudou nada daquele tempo até hoje. Se mudar alguma coisa eu te falo. Porque ele está na sua situação de conforto. E a mulher não, a mulher precisa de todo um enredo para isso. E acabando essa situação, tem estruturas cerebrais diferenciadas para paixão, para amor e para libido. E é muito comum a gente ouvir isso em homens, mas uma mulher é perfeitamente cabível que ela ame o seu companheiro, possa estar apaixonada por um colega de trabalho e querer ter um relacionamento sexual com o professor da academia. É normal isso acontecer com as mulheres. É plausível, também. Pode ser também. Sim. É perfeitamente porque pro homem isso já é comum. Parece que pro homem isso é comum. É normal. Mas pode acontecer também, tá? Porque o cérebro tem vias diferentes para todos esses comportamentos. Mas as mulheres não entendem isso, não conseguem compreender, não aceitam isso jamais. Elas podem até compreender, mas não aceitam isso. Certo. Ô, Nelson, existe algo comprovado aí cientificamente em relação ao tempo que uma paixão pode durar? Sim, existem algumas controvérsias em relação a alguns autores, mas o máximo que a gente chega é até 36 meses. E mesmo aquela paixão avassaladora é o máximo que ela consegue chegar. Aquela paixão de ter que mandar 20 mensagens por dia, de querer ficar 24 horas juntos, tem um tempo de duração, porque senão não ocorre evolução se isso perdurar. Porque depois os dois precisam ficar juntos. Então, a média é de 18 meses de uma paixão. E se eles estiverem juntos por um período maior, aí existe uma antropóloga americana, Ellen Fisher, que ela chama de a coceira dos 4 anos. E se nós formos ver para que serve essa coceira dos 4 anos num casal que está junto, foi o tempo deles se conhecerem, casarem, terem o primeiro filho, esse filho está em condições de caminhar. Aí dá aquela coceira, pode haver uma separação. Se tiverem 2 filhos, essa coceira passa por 7 anos. Então é um período onde os 2 filhos já estão em condições e aí os 2 podem procurar outros parceiros. Porque biologicamente nós temos um cérebro preparado para a poligamia. Não somos monogâmicos, isso é cultural. Sim. Só que o cérebro é preparado. Então a mulher pode, naquele momento, reduzir o sentimento e ir procurar outro, assim como o homem pode fazer isso. Bom, se você de casa tiver dúvidas, quiser fazer alguma pergunta aqui para o convidado Nelson de Mello, que é neurocientista, pode mandar através do Facebook aqui do TV Com Tudo Mais e também no 3216-2800, já a partir de agora. Ele vai ficar aqui durante o programa, então, esclarecendo mais essas dúvidas aí sobre o cérebro do homem e também o da mulher. Obrigada por enquanto pelas primeiras informações, viu? Obrigada. Voltamos ao vivo com o seu TV Com Tudo Mais. No primeiro bloco do programa de hoje, nós falamos sobre a diferença entre o cérebro do homem e o da mulher. Quem está com a gente é o Nelson de Mello, que é neurocientista. Nelson, nós recebemos aqui uma pergunta de um telespectador que diz o seguinte: a Aline, que é do Estreito, né? Ela quer saber qual a melhor forma de conversar com o parceiro em momentos de atrito. Já que os homens ficam sempre nervosos, né, e sem saber como reagir durante uma DR, a famosa DR. Ela quer saber qual a melhor forma de fazer com que os homens entendam o que as mulheres estão sentindo, sem deixá-los confusos e muito menos estressados. Oh, quem dera pudesse eu saber. Aí acabariam os problemas. Bem, um dos problemas que ocorre em relação às DRs são os momentos que as mulheres escolhem para contar os problemas. Geralmente são os mais inapropriados possíveis. Tá? Então, a situação primeiro, se está numa situação de estresse, não se deve conversar naquela hora. Primeiro, espera as coisas acalmarem. Resolver na hora, nem Resolver pensar. na hora nunca dá certo, porque aí acabam falando coisas que não gostariam de terem falado. Sim. Tá? E aí a tendência de piorar. Então, coloque uns panos quentes no momento da situação, e numa outra oportunidade, na sequência, então se começa uma nova discussão. Mas quando o assunto é ciúmes também é complicado. Tem que Por ser exemplo, na hora. Reparou alguma coisa, vai falar na hora. Como é que vai esperar muito tempo? Com relação ao ciúme, o homem tem uma situação que é o seguinte: o homem omite algumas informações para evitar de ser mal interpretado. E a mulher acha que ele está mentindo. Ideia diferente, de mentira com omissão.
Tá? O que ela deve fazer? Quando for perguntar alguma coisa, ela deve ser direta. Quando for expor alguma coisa, ela deve ser clara. Porque o problema que nós temos é que, quando o homem pergunta o que ele fez de errado, você não sabe? Se ele soubesse, ele diria o que ele fez de errado. Ele não sabe, por isso que está pedindo. Isso é tão incrível que as mulheres não conseguem entender que se o homem soubesse, ele não perguntaria. Então é como eu dizer, você não viu o que você fez? Não vi, senão eu teria perguntado. Então, a mulher precisa ser clara, ela precisa explicar. Se preciso for, desenhe. Não existe a máxima, quer que eu desenhe? Então, há necessidade de desenhar às vezes. Porque a forma que a mulher vê o mundo é diferente da forma que o homem vê o mundo. Então a mulher precisa traduzir para a linguagem do homem o que ela quer dizer. Se ela conseguir fazer isso, ela vai conseguir ter a resposta que ela precisa. Não necessariamente seja a resposta que ela quer, mas pelo menos ele vai estar sabendo o que está dizendo. Porque na maior parte das vezes, os homens acabam dizendo coisas que eles nem sabem por que estão dizendo, porque eles não entenderam a pergunta. Porque eles não entenderam o que eles deveriam fazer, porque a mulher não foi muito clara na explicação. Porque nesse ponto o homem é muito tanso para entender. Tá? Ele precisa que as coisas estejam bem explicadas e muito escancaradas. Só que a maior parte das vezes a mulher tenta fazer isso numa hora inoportuna, que é a hora da raiva, é a hora que aconteceu o fato. Se na hora que aconteceu o fato ela chegar com uma situação estressora para cima dele, lembra, o homem no estresse ele se retrai. Ele se retrai e aí ela não consegue tirar nada. E o que acontece? Ela começa a discutir e ele não revida. E não existe pior coisa para uma mulher do que ela discutir e ele não revidar. Aí a tendência é só de piorar a relação. Então, no momento, se ela quer explodir, exploda um pouquinho, mas tente numa outra hora buscar um diálogo. Porque o que faz a relação manter-se é o diálogo. Tá? Independente de gostar ou não gostar das coisas, precisa ser conversado. Tem que ser tudo colocado em pratos limpos. Ele não precisa gostar de tudo que ela gosta e ela não precisa gostar de tudo que ele gosta. Só que os dois têm que saber o que um gosta e o que o outro gosta. Aí as coisas começam a entrar num acordo. Então, olha, gente, o homem não pode, a mulher não pode pensar que o homem sabe todas as coisas, ele entende ou imagina de tudo as em coisas. relacionamento, ele não entende nada. Tá? O homem é muito fraco em relacionamento. Ele é o seguinte, ele fez, conquistou, beleza, essa é minha pro resto da vida, agora não preciso fazer mais nada. A maior parte dos homens entram nessa zona de conforto que nós dissemos muito rapidamente. Então, eventualmente, precisa se fazer alguma coisa para ele perceber como é a relação. Então, a mulher precisa ensiná-lo a se relacionar. Ela precisa dizer como ela é, o que ela gosta, o que ela gostaria que ele fizesse. Assim como ele terá esta necessidade também de dizer as coisas que ele gosta. Só que isso se constrói no amadurecimento de uma relação. Não é da noite para o dia, não é numa conversa. São em várias conversas, mas não às 3 horas da manhã quando chegam da festa. Certo? Então espere o dia amanhecer, tome um café bom e então não chegue com aquela resposta. Que você... Tá? Então a iniciativa tem que ser uma iniciativa dócil. Então arme uma arapuca, certo? A mulher precisa armar uma situação para que o homem entre tranquilo para conversar. Aí ele vai expor aquilo que ele pensa e aquilo que ele fez. Agora, se a mulher chega de cara, fazendo uma intimação a ele, ele já fica na defensiva. Ele fica na defensiva e vai dizer apenas o que ele acha que ela gostaria de ouvir. E não necessariamente é a verdade. Aí, dicas, então, de um homem e também de um neurocientista. Obrigada, viu, pela tua participação mais uma vez aqui no TV Com Tudo Mais. Obrigado, sempre à disposição. Obrigada. Boa